Começando mais um Já Se Vasta, o podcast mais odiado que você vai ver, ou ouvir no caso. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, eu sou o Vitor Assis, o estagiário, e hoje começa um novo quadro nesse podcast. Pois é, dessa vez a gente decidiu dedicar alguns episódios do Já Se Vasta pra gente poder destrinchar e debater algum novo álbum que vem dando o que falar pela rede. E para estrear essa série em grande estilo, hoje a gente discute Bluesman, Baco Exu do Blues. Mais quente, eu tenho a cor do meu povo, a cor da minha gente. Jovem basquear, meu mundo é diferente. Eu sou um dos poucos que não esconde o que sente. E ao meu lado, nessa nova empreitada de análises pelas ondas sonoras, Rodolfo Egito novamente com o fino do fino da argumentação. Bom momento pra ti, preparado pro que vai acontecer hoje? Salve, salve, boa noite. Mais que preparado, esse puta desse álbum que já chegou aí com os dois pés na porta logo no fim do ano, né? Vamos arrasar. E também novamente conosco temos o orgulho de receber na casa de Já Se Vasta o menino Matheus Hoffman. Muito bom momento, Matheus. Ele que foi o cara que deu o ensejo pra gente poder fazer esse episódio sobre o Baco Exu do Blues. Como você tá? Tudo certo? Cara, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, me desculpa, Jay-Z. E eu tô muito bem, cara, muito bem pra começar esse episódio. Lembrando que se você quer contribuir com a produção do Já Se Vasta, acesse o nosso Apoia-se que estará no post desse episódio e confere nossos valores e recompensas. Com R$1 já você garante um afável e radiante sorriso no rosto de toda a equipe. E se tu não pode apoiar com dinheiro, ajuda a gente compartilhando esse episódio com alguém, colando lambe na rua com as melhores frases do episódio, sei lá, qualquer coisa que vier na telha. Enfim, é isso, vamos pro episódio que é o que interessa. Pois bem, meninos, antes da gente começar a discorrer sobre as nuances, texturas, dimensões de Bluesman, é importante, eu acho, a gente conhecer um pouco de quem tá por trás desse que é um dos discos mais importantes do ano, Baco Exu do Blues. Bom, nascido Diogo Moncorvo, Baco iniciou sua trajetória no rap em Salvador, cidade em que nasceu e passou grande parte da sua vida. Ele é um dos fundadores do selo Ou Desgraça, e você deve lembrar desse nome por causa de uma música que ganhou muita atenção em 2016. Bate a cabeça, ladrão, bate aqui, bate a cabeça, ladrão. É o desgraça e chefe mestra, rap sujo proibidão, rap sujo proibidão. Bate a cabeça, ladrão, bate aqui, bate a cabeça, ladrão. É o desgraça e chefe mestra, rap sujo proibidão. Suicide foi uma parceria entre o Diomed Chinaski e Baco Exu do Blues, uma música que deixou uma galera mordida aqui pelo sul. Isso porque a música atacava diretamente alguns rappers do circuito mais tradicional da cena e criticava a organização do rap nacional, que não dava tanto espaço para outros lugares do país. Velho, o Suicídio basicamente, assim, não vou dizer inaugurou, né, mas a gente aqui nunca tinha ouvido falar da galera do norte e tal. Baco mesmo só existe pra cá, como tantos outros, não só do norte, mas enfim, o cara movimentou a cena demais, assim, né? O cara desceu Diomedes, Dom L, pô, os caras assim que são de peso já há muito tempo. Tirou os caras do underground, né? Também tem o Luiz Lins, né, que eu acho que ganhou uma projeção legal depois do Suicídio, mas eu acho que é isso mesmo, depois que surgiu, eu acho que todo o debate sobre a questão do suicídio, sobre o espaço que é dado para outras regiões do país do rap, eu acho que de uma certa forma começou a abrir e a gente tá vendo isso acontecer agora de uma forma bem orgânica, né, eu acho, a questão do espaço do rapper hoje no âmbito nacional. Isso é verdade. Eu acho que realmente o Suicídio foi uma porta de entrada muito forte para, como o Hoffman mesmo disse, não só o pessoal do Nordeste, mas assim, pessoal que não estava nesse eixo central, tipo Rio-São Paulo. E hoje a gente tem muito nome forte, assim, vivo na cena, né? Fazendo sucesso, sempre lançando som novo, mas nunca parando mesmo e trazendo participações, assim, também de peso, com nomes, às vezes, desconhecidos que Sim. acabam se expandindo pro público, né?
Tanto é que o suicídio, depois do suicídio, surtiu resultados claros na própria produção do Baco Exu Blues e do Diomedes Chinaski. Um ano após o lançamento do single, tanto o Baco quanto o Diomedes lançaram trabalhos importantíssimos. O Diomedes com o EP Ressentimentos 2 e mais uma infinidade de singles que ele foi lançando, e o Baco teve a sua estreia nos discos cheios, com Exu. Antes ele já havia lançado um EP em 2015 chamado Old Monkey, mas com certeza foi com Exu que as atenções se voltaram pra ele de uma forma mais definitiva. O que é que eu tô fazendo aqui? Mais de 7 dias sem dormir. Da lama ao cal e nosso zumbi não foi pedindo licença que eu cheguei até aqui. O que é que eu tô fazendo aqui? Mais de 7 dias sem dormir. Da lama ao cal e nosso zumbi não foi pedindo licença que eu cheguei até aqui. Puta de um álbum do caralho, né? Pelo menos, no mínimo. Cara, eu acho que foi de uma certa forma o disco que é a estreia e a própria consolidação do Baco dentro do cenário do rap nacional. Porque eu acho que ele faz uma coisa muito interessante no disco, que é como se fosse fazer uma representação da história do negro, da valorização do negro de uma forma meio, um tanto quanto mitológica, porém também bélica, assim, com temáticas de guerra mesmo. Eu acho que até agora é o disco que aborda, acho que a temática negra de uma forma mais incisiva, sem rodeios. Já adiantando um pouco do que eu penso sobre o disco do Bluesman, né, no caso. Cara, o Exu, ele é muito interessante porque ele chega não só com esse lance de valorizar a cultura negra, mas ele é muito disruptivo com a cultura padrão, assim. Chega valorizando Sim. não só a cultura do norte, como a história de tudo isso, né, de como que ele chegou ali, o que que ele representa. Muito disso é a capa, né, velho? Pois é. Um negro de braços abertos, velho. E o Jesus riscado, velho. A capa fala muito, né? A lírica reflete muito isso, mas eu acho que uma parte muito interessante que ele permitiu dialogar no próprio Exu foi a questão dos beats, da sonoridade do disco, que tem muito da sonoridade de ritmos africanos e de religiões de matrizes africanas que ele deixou permear por todo o disco de uma forma que ficou Mais de muito 7 legal. dias sem dormir. Da lama ao cal e nosso zumbi não foi pedindo licença que eu cheguei até aqui. Mas vamos lá então, dado o panorama bem básico, a gente chegou finalmente aqui ao Bluesman, e o disco foi lançado no dia 23 de novembro de 2018 e conta com 9 faixas, sendo 4 delas com participações especiais. A capa do álbum é uma foto do João Weiner, eu não sei falar o nome dele, que captura nas suas lentes um detento negro do presídio do Carandiru empunhando uma guitarra. E em volta desse homem que está tocando guitarra tem a representação do elemento da prata presente na tabela periódica. Além do disco, um filme oficial, na verdade é mais um curta, foi produzido e lançado juntamente com o álbum e complementa de forma bem interessante a proposta de Bluesman. Bom, queria saber de você, Rodolfo, de você, Matheus, quais foram suas primeiras impressões de Bluesman? Cara, minha primeira impressão de Bluesman foi quando ele começa assim no começo, tipo, tá tocando um jazzinho no fundo, um blues na real, né? Bluesman. E ele começa a falar sobre negro é blues, preto é blues, blues. Eu gostei muito, porque eu gosto muito quando tem essa meio que esse diálogo quase como um monólogo, sabe? Fazendo essa introdução. E acho que ele começa o álbum muito, tipo, de uma maneira muito elegante, tá ligado? E muito bonita, assim. Eu gostei do jeito que me impactou, assim. A primeira visão foi que o álbum, ele tava me apresentando um negócio, assim, grande, tá ligado? Então, sendo o mais suave possível. A primeira vez que eu escutei, eu tive uma quebra de expectativa muito grande. Porque eu curti muito o Exu, assim, pra caralho. E eu via o Baco como um cara com muito potencial, assim, ainda vejo, né? Ele tem muito potencial, na verdade. E eu ainda tô meio que digerindo o álbum, pra dizer a verdade. Então, na primeira vez que eu escutei, que nem o Rodolfo, né? Ele abre com o Bluesman ali, falando sobre... Pô, Jesus é Bluesman, tá ligado? E várias coisas relativas à cultura negra. E eu pensei, porra, o cara vai destruir esse álbum, né, cara? O cara vai chegar plantando um C4 já. E daí eu fiquei meio assim com a segunda música dele, que ele abre com o Tim, velho. Sem querer parecer injusto nem nada, cara. Mas eu achei que o pique dele pro Tim nessa segunda música foi ruim, tá ligado? Escolheu
um cara branco que não é da cena, etc, tá ligado? Foi a primeira impressão, assim, e meio que quebrou, assim. Daí eu lembro que no dia eu até parei e nem escutei mais, assim. Tava cansado também, enfim, né? Aí eu acordei no outro dia e escutei o álbum todo e encontrei alguns problemas, assim, algumas coisas que me decepcionaram, mas no geral, cara, um puta álbum muito original, assim. E voltando a Suicídio, né? Suicídio vem como um grito, o próprio Baco fala isso, porque teve um monte de gente que tentou responder, né, com o Dizzy, não sei o que. E Baco falou, cara, você não responde, tá ligado? Porque é um grito isso aí, tá ligado? Tipo, foi pra abrir caminho mesmo. E daí ele vem com isso mostrando uma obra muito original, assim, diferente do que a gente costuma ouvir do eixo RJ São Paulo. E diferente do Norte também. E Bluesman veio pra marcar de novo com uma coisa completamente original, assim. Muito diferente do que é o usual. Não é um negócio assim de sempre. Cara, eu acho que a minha primeira impressão foi mais próxima do Matheus, porque seguindo, né, talvez a trajetória do Baco, pensando no que ele tinha feito até o momento, ele tinha uma verve muito combativa, muito de enfrentamento nas músicas dele. Tanto na forma com que ele soltava cada linha, quanto na postura dele em palco, quanto em beat. E o Bluesman realmente foi um disco que conseguiu quebrar a expectativa de quem esperava algo próximo de Yesu e gente que esperava qualquer outra coisa, porque ele foi para uma terceira, um terceiro lado, um terceiro caminho que acho que ninguém esperava. Mas no meu primeiro momento, acho que o que eu mais conseguiria dizer assim, na primeira impressão, foi que eu senti um álbum meio morno, cara. Começou muito bem com Bluesman. Achei que ia ser um disco inteiro bem porradão. Mas aos poucos ele foi dando uma desanimada, assim, no primeiro momento que eu ouvi. E foi por aí mais ou menos o que eu senti, cara. Porque nesse álbum ele realmente. A gente tá acostumado muito com uma agressividade mais presente. E foi bem esse negócio que o Hoffman falou, que no começo ele falando, dando aquela introdução, ele dá a entender assim que tá vindo um negócio com uma agressividade que vai meter os dois pés na porta. E daí realmente, quando vai ouvindo mais o álbum, vai dando essa amornada. Tem bastante love song, tem umas paradas mais tranquilas. Acho que, pensando em questão de quebra de expectativa, eu acho que nesse ponto deve ter me pego. Um negócio que colaborou, assim, pra minha visão um pouco mais negativa foi, assim... Eu ainda tô entendendo como é que o Baco trabalha e tal, mas foi a insistência dele excessiva em relação às love songs, cara. Porque ele lançou umas 2 ou 3 antes de lançar o álbum, que é Última Noite, Banho de Sol e, se eu não me engano, mais uma. E pra mim essas músicas, assim, tipo, cara, fracas, assim, tipo, são boas as músicas e tal, mas não me pegaram, tá ligado? Eu escutei umas 4, 5 vezes e morreu. E daí, no álbum dele, assim, muito cheio de love songs também, que é papo para outro momento, mas colaborou pra minha primeira impressão, assim, ser mais negativa. E em questão, a gente tá falando assim, bastante na parte talvez mais geral do disco, mas a gente também pode falar sobre os aspectos musicais em específico, acho, do som. Não necessariamente já numa primeira escuta, mas já pensando no que a gente conseguiu absorver e digerir até agora. O que vocês enxergam de diferente, de inovador ou não, do Yesu pro Bluesman, ou apenas pensando no Bluesman como um segundo disco importante pra carreira dele, independente do nosso veredito aqui ou não? Cara, acho que em relação ao Bluesman, o que ele apresenta é exatamente, de novo, né, relativizando com a capa, assim. Eu assisti o filme lá, que o Baco apresentou como uma mistura, assim, uma sinestesia de sentidos, assim. Você tem que assistir e escutar pra ter a amplitude do negócio que ele queria fazer. E ele fala muito desse negócio da prata, né?
sobre a prata tá desvalorizada e tal, não sei o que, blá 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 blá. E eu acho que a musicalidade do Bluesman tem a ver com isso daí, sabe? O cara veio com uma musicalidade bem diferente de Esu, com uns ritmos mais melódicos, assim, mais emocionais realmente, como ele deu nas entrevistas, né? Querendo dizer que ele buscava um álbum que ia despertar as emoções e etc. E eu realmente senti isso, sabe? Uhum. É um álbum mais delicado, assim, eu acho que essa é a palavra. E mais pensado, assim, eu acho também. Menos feito no bate-cabeça, assim, e mais trabalhado numa emoção, assim. Foi o que eu senti da Uhum. musicalidade dele. Cara, eu tô pensando, porque, tipo, mano, o Hoffman ele falou bastante coisa que, principalmente Rodolfo? na parte da melodia, eu concordo bastante com ele. Foi um álbum assim, apesar de ter muita dissonância de músicas em questão, tipo, um pega mais pra pegada do trap, outro love song, tem essa diversidade grande, eu acho que as músicas, assim, no parâmetro geral, elas conversam bem, dada a melodia Aham. que transmite de uma pra outra, sabe? O Hoffman comentou já que a impressão dele, a opinião dele sobre a questão de existirem várias love songs durante o disco. O que você achou, Rodolfo? Você acha que isso é algo que afeta a recepção de quem ouve? O que você achou disso? Então, eu acho que pra mim deu uma afetada sim, porque eu tava esperando uma parada um pouco mais marretada, sabe? Então, eu acho que ele segue um padrão assim, ó, dá uma crescida, daí dá love song, dá mais uma crescida, love song. E aí eu tava esperando uma parada mais contínua, marretada, num, que é que é a pegada que a gente tava acostumado do Baco, mas ele deu essa renovada que eu não achei ruim no todo. E acho assim, talvez tenha sido demasiado, mas as love songs, pegas elas separadas, eu acho que elas foram muito boas, né? Gostei bastante. Cara, uma coisa que o Hoffman falou que eu acho legal é comentar sobre a questão da musicalidade. Acho que da forma mais natural que a gente pode falar, sabe? É um disco que realmente ele traz a questão do melódico muito mais aflorado. E acho que isso reflete muito também no próprio conceito do disco, que chama Bluesman, né? Então, uma vez eu li um, um texto, eu acho que era do. Ou era do Paulo Leminski, ou se eu estiver viajando muito, era o Castelo Branco falando sobre. O cantor Castelo Branco, o Castelo Branco bom. Falando sobre o lance de blues, né? Existir a gíria, né? Que se tornou falar hoje estou blues, ou hoje estou azul. Que era falar que hoje a pessoa tava melancólica, que tava mais introvertida, mais reclusa. Eu acho que o disco do Baco diz muito sobre isso também, dele se pôr num estado de melancolia, talvez, de mostrar que ele também tem sentimentos, sabe? É uma lírica que eu pensei, que eu imaginei ser muito mais vulnerável ao longo do disco, ele demonstrar que ele também é um cara que não vive só de enfrentamento, como talvez às vezes a gente pensa que talvez ele possa ser. E ele pôde colocar isso dentro do álbum, que talvez seja uma das partes que eu achei mais interessantes e mais inteligentes do disco. Foi muito corajoso, assim, né? Sim, cara, colocar essa questão da melancolia e o melódico dentro do rap, que é uma parte que às vezes a gente acaba deixando de lado, pensando no rap longe de questões melódicas mais arrojadas, que foi o que eu percebi no disco do Baco. Cara, eu acho que ele foi corajoso demais, assim, por ter se exposto, tá ligado? Um cara que abre a carreira dele com suicídio, uma música de ataque total, tá ligado? Pra depois voltar, assim, né? E abrir o peito dele. O Baco foi muito inteligente nisso e muito corajoso. Ele até diz, né, que esse álbum não foi tanto pro público, assim, foi mais pra fazer o que ele queria mesmo e fazer o que ele sentia, tá ligado? Eu acho que é um marco, assim, cara, pra ele, realmente. Cara, eu acho que como o Esu foi um disco que
lançou ele de uma forma muito estratosférica dentro do mapa do rap nacional, acho que o Bluesman foi uma consolidação muito interessante do, de quem é Baco Exu do blues, né? Pensando de uma forma talvez mais entendendo ele de uma forma mais complexa, com camadas e mais profundas dentro do que ele planeja, do que ele idealiza para a carreira dele ao longo dos anos. Mas dentro do disco, eu pensei, o que eu senti foi uma atenuação das questões sociais dentro do disco, em geral. O que vocês perceberam em relação a isso? Acho que era uma temática muito mais forte em Esu. Eu achei que ela veio de uma forma um pouco mais coadjuvante nesse disco. Isso é verdade. Uma música que eu acho que eu percebi essa questão um pouco mais forte, que foi uma das músicas que eu mais gostei, foi Minotauro de Borges. Que ele comenta Uhum. bastante a própria melodia, o beat da música já tá mais puxado pro funk, assim, junto com alguns aspectos da música africana. Então ele puxa um pouco mais para a questão da comunidade. Na própria letra ele traz isso, de alguns versos. Como, por exemplo, sempre que um preto faz dinheiro, grita Baco vive, Baco vive. Enfim, mas essa música eu acho que foi a mais presente, essa questão racial, porque nas outras eu não senti isso tão forte, não. Ou proposital, no caso, entendeu? Depois que eu morri com um tiro na cabeça, sempre que um preto faz dinheiro, grita Bacu vive, Bacu vive. Depois que eu morri com um tiro na cabeça, sempre que um preto faz dinheiro, grita Bacu vive, Bacu vive, Bacu vive. Eu acho que existe essa possibilidade de ter sido uma escolha do Baco bem pensada até, de não evidenciar mais uma vez a questão racial de uma forma tão pungente no disco, mas trazer isso para um debate até mesmo do que a gente está falando agora, da questão racial ficar em segundo plano, mas porque ele quis, e essa é uma forma de mostrar a própria liberdade do negro na própria obra, que a gente às vezes acaba impondo ou exigindo algo que na verdade não é nosso, né? Ele tá falando da vivência dele, e acho que o hip hop também é o gênero que mais dá esse aval, essa oportunidade para a pessoa, Essa liberdade, essa né? liberdade de ser um confessionário da pessoa poder falar o que ela quer, o que ela vive, o que ela pensa. E às vezes a gente tá metendo o bedelho onde às vezes nem é chamado. Acho que tem muito dessa agressividade, às vezes é o desabafo, né, que eles têm. Eles trazem muito da vivência desde que eles eram moleques. Tanto que tem bastante música falando sobre a comunidade que viveram, como viveram. E, e também puxando um pouco para aquele negócio que o Hoffman tinha dito sobre o suicídio, por exemplo, ser usado como um grito, né? Acho que muitas dessas músicas são usadas como um grito pra, tipo, Uhum. tentar trazer à tona toda essa realidade pro povo que tá ouvindo. Então, um dos meus medos de ter tido uma reação meio avessa ao Bluesman de primeira foi essa, assim, de querer, sabe, me intrometer onde eu não fui chamado e tal, porque realmente não é pra mim que ele foi feito, sabe? Mas, cara, o que você falou é extremamente importante, cara. Dele querer ter colocado Uhum. as questões raciais em segundo plano, sem esquecer delas, assim, porque ele quis, porque ele vê que existe uma espetacularização do homem negro quanto à indústria e etc. Assim, tipo, pá, não sei o que, o cara vive o rótulo e tal, ganha grana, faz o show, mas ele é aquilo porque a indústria pediu aquilo, tá ligado? E ele se colocou no lugar que ele pôde fazer o que ele quis, assim. Então, de novo, né? O cara foi original, assim, foi corajoso. E isso diz muito sobre o álbum, assim. Acho que essa é a mensagem. E muitas das temáticas ao longo do disco também já mostram uma nova faceta do Baco. Acho que de mostrar ele mais humano, até como ele fala uma hora no disco. Então vai desde indecisão
de uma forma muito acentuada, né? No caso da bipolaridade, fala de depressão, fala de ele não se sentir digno algumas horas. E acho que isso faz com que o disco também seja algo que traga uma identidade, né? As pessoas se identificam com as canções que estão no álbum, mas também tem o lado das pessoas abraçarem canções por simplesmente elas serem muito boas e muito. Chiclete é errado, acho que falar chiclete pro que o Baco faz, mas tem um apelo muito forte no público, como por exemplo, eu acho que é o caso de Flamingos, que tem a participação da Tuyo. Ouvindo Exalta na quebrada, gritando eu me apaixonei pela pessoa errada. E a emoção que as meninas da Tuyo trazem na voz, tipo, é muito real. Eu acho que acaba gerando uma empatia meio que sentimental da música com a gente, tá ligado? Sem falar que essa música fica na cabeça de uma maneira, o refrão dela, puta, é foda demais. Cara, Flamingos pra mim, eu que fui, acho que o mais reativo, assim, quanto a esse álbum, Flamingo pra mim foi a melhor música do álbum, assim, foi a que mais me agradou. Cara, não sei nem explicar, cara, mas esse lance do emocional me pegou muito nessa música, eu acho. Acho que a química também da Tuyo com o Baco funcionou muito bem, né? Em oposição quase bem distante, acho, do que ficou a participação do Tim Bernardes. Acho que a Tuyo ganhou o coração de todo mundo. Funcionou super bem, ficou muito legal. Não ficou forçado, ficou bem natural. E eu coloco também como uma das músicas mais importantes e fortes do disco, com certeza. Cara, a participação da Tuyo é bem interessante, né? Porque, voltando a falar assim, a Tuyo é do Paraná, né, velho? Tipo, e ele é do Nordeste e tal, então o cara veio pra quebrar tudo mesmo, assim, dos conceitos que ele tinha dito antes, né? E, pô, os caras mandaram bem demais, assim, foi uma harmonia bem interessante, assim, de sentar e escutar. Me deixe viver ou vivar comigo, me mande embora ou me faça de abrigo. Califórnia, dream com uma dream girl, mas não sou gringo. Camisa suada, estampada de flamingo. Me deixe viver ou vivar comigo, me mande embora ou me faça de abrigo. Califórnia, dream com uma dream girl, mas não sou gringo. Camisa suada, estampada de flamingo. Eu quero agora abrir espaço para o momento Teoria da Conspiração do Dia Sevasta. Então pode pôr aí pra tocar a musiquinha do Alienígenas do Passado. Eu quero falar da teoria que eu criei pensando no que o Baco criou até agora. E vamos lá, seguinte. Cara, me digam o que vocês acham do que eu pensei. Talvez isso seja algo bem mais difundido do que eu penso e na verdade eu só tô falando algo que já existe. Mas enfim, eu tô pensando ultimamente do Baco como um ser, uma pessoa com 3 facetas principais. E a gente presenciou agora com o disco Bluesman, na verdade, apenas a segunda faceta do que ele tem pra mostrar ainda pra gente. Por enquanto, né? Porque quem sabe não surjam mais coisas pela frente. Em Exu a gente ouviu um disco extremamente forte, contundente, que reafirma a história negra como importante, que reafirma que coloca os negros num lugar de orgulho e exemplo. Então acho que, por exemplo, Exu seria nesse caso um traço do que no nome do Baco Exu do Blues seria o Exu. Agora a gente está presenciando o blues, do blues, né, no caso, com essa questão mais melódica, melancólica, que coloca o Baco, acho que talvez de uma forma mais humana, porque a gente vê ele em Exu como uma representação do Exu, e agora a gente vê ele em sua forma mais humana, mais vulnerável, e agora falta o Baco, cara. Eu quero ver o que vai sair daí. Caralho, que teoria maluca, meu. Muito boa, muito boa.
Você imagina assim, ó, pra seguir pensando na crescente do Exu pro do Blues, o que que você acha que dá pra tentar premeditar ali do Baco? Tipo, você vê que tem algum tipo de padrão de crescimento entre Exu e Bluesman? Alguma semelhança, talvez? Alguma coisa que indique como que foi o processo de transição de um pro outro? Cara, eu acho que isso vai muito na questão da produção dos beats, nessa parte mais instrumental, mas também na própria voz do Baco, porque, por exemplo, a gente encontra em Bluesman várias partes do disco em que o Baco tá cantando, né? Não sei se ele canta de uma forma mais tímida, assim, não é todo momento, não é soltando a voz, mas a gente encontra momentos em que ele tá realmente cantarolando, fazendo essa brincadeira vocal. Acho que isso já mostra um novo traço do Baco Exu do blues, sem falar da própria forma com que ele usa a voz dele, de uma forma mais sensível nesse disco, em contraposição à forma visceral e combativa de Exu. Você acha que a parte Baco dele vai ser mais agressiva que Exu? Cara, eu acho que ela vai ser não mais agressiva, não, não. Eu imagino que seja algo mais próximo dos singles que ele lançou anterior ao lançamento de Bluesman. É algo mais pensado para a parte algo da vida noturna, talvez, a vivência dele, a questão do sexo que ele sempre aborda. Eu acho que ele aborda de uma forma muito boa, muito interessante, sem forçar, é super natural. E acho que talvez não sei se se há material nessa faceta para um disco, mas um EP seria muito bem-vindo. Seria realmente. Eu achei que é uma temática, assim, bem clara, né, sobre o que ele tá falando. E, cara, foi o momento onde eu mais vi ele sendo Baco em essência, assim. Pelo quesito mais da safadeza, um negócio mais uma malandra. É. Eu acho que foi que ele tensionou ainda mais o que ele fez com o Tião Desgraça, sabe? Entendi. Deixa mais explícito. Falando desse tema agora, e aproveitando que a gente tinha acabado de abrir o Teorias da Conspiração, a gente já pode falar da questão. É em relação ao Tim, eu quero falar em relação ao Tim. Claro, Dele. velho. É porque assim, eu, eu, eu li a entrevista dele, acho que pra Vice, que ele fala que a questão, né, o que ele levou em conta pra escolher os feats foi a voz mesmo e como esses caras atuam na música, né? Ele queria alguém que fosse assim emocional, como o próprio disco já é, né? Ele queria complementar com pessoas que fossem construir essa atmosfera. E daí eu fiquei assim e tal, porque eu tinha é o cara branco e tal, não sei o que, ele não representa a cena em nada, enfim, né? Deve ter as ressalvas dele lá e eu não tenho cacife pra desbancar, mas eu fiquei, cara, fiquei muito cucado, velho, que ele nem pensou, não sei se pensou, né? Mas ele poderia ter posto um Lineker no meio disso tudo, Caramba, velho. sim, com certeza. Cara, nós estamos falando de amor, de sentimentalismo, da fragilidade do homem. E cadê Lineker, tá ligado? O cara é um. Pois é, cara. Isso não tinha passado ainda pela minha cabeça, mas acho que caberia muito bem, acho que a participação do Lineker. Agora eu vou ficar, cada vez que eu ouvir Queima Minha Pele, eu vou ficar pensando no como seria com o Lineker cantando, em vez de Tim Bernardes. Mas pra além disso, cara, eu tava pensando hoje na questão do Tim, porque também me incomodou um pouco. Eu acho que, assim, na verdade, não funciona muito bem porque o Tim, ele não tem uma voz que é universal, sabe? Não é uma voz que pega de jeito. Eu acho que o Tim funciona, e eu gosto muito do Tim Bernardes no que ele faz, mas funciona onde ele tá, onde ele criou, sabe? Ele criou, acho que um ambiente favorável ao som dele, à voz dele, à identidade que ele tem no Terno e no disco solo dele, no projeto solo dele. E aqui ficou meio que solto, assim, no ar, quem é o Tim Bernardes e como ele lida com o próprio habitat que o Baco está. Então, ele caiu meio de paraquedas, assim, eu acho. E Sim. o Bluesman não veio pra brincadeira, assim, né? Então, não sei, eu acho que esse daí foi mais um tropeço, assim, mas não tira o mérito. A música foi muito bem construída ainda.
só vai ficar a minha imaginação me martelando aqui pra saber como seria com o Lineker mesmo. Essa é a... Cara, eu tenho algumas críticas pontuais quanto ao Baco, seguindo a mesma linha do lance das Love Songs. E eu queria falar também de Entumira, de Jesus. Mas é menos direto, assim, porque é difícil tangir essa crítica. Mas é o lance assim, tava vendo uma entrevista do Baco e tal, e ele tava falando sobre um e-mail que ele recebeu de um cara em relação a Entumira, né? E ele fala que o cara que escutou o som dele tava mó depressão e tal em relação ao som, escutou e ficou na bad, assim. E o Baco não entendeu, tá ligado? Ele falou assim, pô, mas esse som aí não é sobre você ficar deprê, né? É sobre você superar, assim. Aham. E eu também não tinha entendido dessa forma, assim. Eu achei difícil de pegar essa crítica dele, realmente. Eu achei que ele fazia uma crítica à cena do rap em si, com essa vibe muito forte do Lean e dos rappers depressivos, sabe? Enfim, né? A galera tá curtindo muito som, assim, de quem fala sobre suicídio e a normalização do suicídio mesmo, né? E daí agora em Bluesman ele vem e faz outra coisa que eu não consegui tocar, assim, aonde ele... Eu não consegui enxergar direito a mensagem dele, que foi que ele falou da fragilidade do homem negro e em relação à sexualidade no meio disso tudo. E um pouco da minha crítica era em relação à heteronormatividade que ele constrói, assim, né? Botando o Lineker de novo no meio, cara. Ele quis falar de fragilidade do homem negro, de sexualidade, sem tocar no homossexualismo e homossexualidade, desculpa. E eu achei que ficou faltando, assim, um lance a mais pra gente enxergar essa mensagem com mais clareza, mas como eu disse, né, é meio difícil cobrar esse tipo de coisa, assim. Cara, eu acho que é um passo muito importante que é complicado até falar que deveria, né? Eu vou usar a palavra deveria porque ela tá mais na língua, mas acho que é um passo que seria muito importante pro próprio rap, pra própria representatividade dentro do cenário independente, da música brasileira como um todo. E, pô, eu acho que, sim, é o que você falou, é muito difícil a gente cobrar algo dele, mas a gente vai ficar pensando eternamente em como isso poderia ser muito maior, muito mais amplo e mais abrangente, né? Acho que inclusivo até para a proposta dele. Sim, pô, a gente tá... Assim, eu ficaria muito feliz se ele estivesse escutando o podcast e falasse, pô, verdade, tá ligado? Vou jogar isso no meu próximo álbum pra tentar construir alguma coisa. Porque eu não acho que foi assim, pô, um erro, tá ligado, do cara. Mas que ficou assim na visão, assim, lá no horizonte, tá ligado? Aquele negócio assim, pô, podia ter, né? Aquela coisinha. Enfim, eu fiquei com altas expectativas em relação a esse álbum aí, cara. E muitas delas foram atendidas, algumas não. E não tem nada a reclamar em relação a isso. Acho que isso também faz ser um disco importante, né? Claro, pô, o cara levantou muitas discussões e, pelo que eu ando vendo na internet, assim, anda sendo bem construtivo, cara. Mas falando então sobre discos do ano, esse ano foi um ano muito produtivo, muito fértil para a cena do hip hop. A gente teve muito som bom saindo, teve BK, teve Djonga, teve o som da Drica Barbosa, teve um som bem diferente que foi do Edgar. E agora o Baco Exu do Blues dropou esse disco logo no final, logo nos 45 do segundo tempo. E eu gostaria de saber de vocês. E aí, é o disco do ano ou não? Cara, na minha opinião, não. Não, acho que não desbanca o Djonga. No Menino Queria Eu Ser tô na Deus. mesma. Apesar da construção do álbum inteiro, a ideia, o filme que foi lançado junto, tipo, tudo isso é muito bonito, tá ligado? A representatividade é muito forte, mas, tipo, não bate o Djonga. Cara,
Eu acho que se a gente for ver assim, o mais audacioso com certeza foi o álbum dele, né? Por ter uma premissa completamente diferente. Mas como álbum em si mesmo, eu vou ter que concordar com o Rodolfo, não bate o Djonga. E eu acho também que não bate os Gigantes do BK. Que pra mim assim foram, puta cara, muito fodas mesmo, assim, uma construção muito foda mesmo. O BK também aborda um pouco dessa fragilidade do homem negro. E ele faz de uma maneira completamente diferente e tal. Deus do Furdunço aparece com isso. Mas, enfim, cara, acho que o menino queria ser Deus, tá ligado? E foi mesmo. Eu vou ter que concordar com os dois, porque, assim, o Bluesman é um projeto, enquanto proposta, é uma coisa muito bonita. É um projeto que enche os olhos quando a gente vê. E é uma execução muito legal. Porém, o que o Djonga faz é, assim, chegar sem erro no serviço, né? Então, toda a execução de cabo a rabo é muito concisa, é muito direta. E acho que para o momento em que a gente está vivendo e para a ferramenta que o rap é, ele faz isso de uma forma que é muito mais efetiva e ganha muito mais a gente. E é um descasso, cara. Acho que assim, pra ficar sabendo na final se é o disco do ano ou não, você tem que ficar atento, porque o próximo episódio do Dia Sevasta está sendo preparado pra você saber afinal qual é o disco do ano de rap. Eu não vou falar mais nada por enquanto, porque senão E tá o bicho, hein? tá o bicho e eu não vou falar mais nada pra você não perder e ficar querendo mais até a próxima quarta-feira. Bom, a gente tá entrando agora na reta final do Popcast de A Sevasta de hoje. Então eu gostaria de saber dos nossos convidados, nossos queridos participantes, colaboradores do podcast, considerações finais sobre Bluesman por Bakushu do Blues. Esqueci de falar, mas aproveita agora e fala também qual é a sua nota para esse disco e a melhor música, na sua opinião. Acho um ótimo álbum, realmente muito bom. Num ano como você disse, com altos lançamentos de peso no cenário do rap, do hip hop. Isso é mais um grande presente pra gente, na reta final do ano. Gostei muito. Apesar da gente já ter falado de algumas coisas que não nos agradaram e ele acabar não batendo discos como o do Djonga. Mas, no geral, eu adorei a concepção inteira do álbum, da questão artística, melódica, tudo que vem por trás, o ideal, a ideologia, etc. Acho que é um ótimo álbum. E agora adorei também a tua teoria das 3 faces do Baco. E eu tô ansioso pra ver o que vai sair depois disso. Cara, eu acho que minha nota pra esse disco é um 8. E melhor... Cara, acho que a música que eu mais gostei foi Minotauro de Borges mesmo. Porque tem toda essa pegada que ele não trouxe tanto antes, com esse pique do funk, assim, junto. E com alguns ritmos por trás. Eu achei, assim, a música mais divertida, mais gostosa de ouvir do álbum, sabe? É uma que eu fiquei, junto com o Flamingos, ouvindo bastante. Matheus Hoffman. Cara, vou dar um 8. O Baco, acho que assim como o Suicídio, ele abriu um caminho novo, independente dele ter cometido algum erro ou não. A gente vai ver alguns desdobramentos na cena por causa desse álbum e dele mesmo, né? A gente vai ver aí a evolução da teoria, possivelmente. E eu espero que seja frutífero, assim, sabe? A melhor música pra mim, como eu já citei antes, foi Flamingos. Não tenho muito como explicar o porquê, mas vou explicar como ele explicou o álbum dele, né? Foi a que me despertou mais sentimentos, assim. E é isso, cara. Eu vou ser um pouco mais generoso do que vocês. Eu daria uma nota 8 e 2 Blue Notes. Acho que foi um disco que contribui muito para a cena do rap, principalmente em como ele é concebido, como o projeto é concebido, na linguagem que ele adota. Eu acho que traz novas possibilidades, novas perspectivas
pra todo mundo que tá pensando em lançar, quem vive a cena do hip hop como um geral. Minha música favorita, eu coloco como Preto e Prata, a 8ª música do disco, porque acho que é a música que chega mais próximo do que eu esperava que fosse esse disco. E eu gosto muito dele gritando prata, e é isso. Meninos, eu quero agradecer enormemente a presença de vocês mais uma vez no podcast. É sempre muito bom juntar esse trio. Acho que a gente se diverte bastante conversando e sempre é um papo muito edificante. Valeu mesmo por estarem aqui de novo. Nomeando, né, dando individualmente, obrigado, primeiramente, especialmente, lindamente, a Matheus Hoffman por mais uma vez estar por aqui. E, obrigado. Cara, pra mim é um prazer realmente fazer esses episódios aqui. Porque eu aprendo muito com vocês e acho interessante a gente dar voz às coisas, né? E espero poder voltar, cara, só isso. Obrigado mesmo. Valeu, Rodolfo, mais uma vez aqui, grande companheiro de todos os podcasts. Valeu. Valeu por mais esse convite aí. Estamos aí toda quarta-feira no Fone de Ouvido do Próximo. E obrigado, foi muito gostoso esse papo. Sempre um prazer, né, participar. Quando o Hoffman tá aqui também sempre sai uns papos bem gostosos. Então é isso, queria deixar um muito obrigado apenas. É isso aí, obrigado você também que ouviu até agora, teve paciência, curtiu esse episódio ou não. Se você não gostou, cara, e tá aqui até agora, eu sinto muito. Não esquece de assinar o feed em todas as plataformas que esse podcast está disponível. Acessa no YouTube também, compartilha com os amigos e dá like no Twitter, no Tumblr, no Facebook, em todas essas paradas. E acho que é isso. Tchau! Esse foi o Dia C Vasta. Se você gostou, compartilha com os amigos. Até a próxima. Tchau. Tchau.